Final do ano chegou e olha só, muita festa, muita comida boa, mas também muito excesso. E tem um pedacinho do nosso corpo que pode sofrer danos com isso, é o nosso coração. Hoje eu recebo aqui ao meu lado o Dr. João Francisco de Souza, que é cardiologista, exatamente para falar sobre, sabe o quê? O risco de infarto, de problemas cardíacos, exatamente nesse período do ano. Você sabia que há um aumento de uma probabilidade a mais de 40% de você ter um problema como esse? Será que a emoção de encontrar muitas vezes um familiar que está distante, o excesso, qual o papel de cada coisa dessa nessa situação? Vamos conversar com quem entende? Bom dia, doutor João, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. O que acontece com o coração do povo que aumenta 40% a probabilidade de ter um infarto, um problema cardíaco exatamente nesse período do ano? É um período que acontece exatamente isso. É um grande estudo sueco, de 285 mil pessoas estudadas, e esse dado é assim, importante porque é uma época que as pessoas costumam exagerar mais na comida, na bebida, certo? Então, tem vários fatores, além dos principais. Nós sabemos que os principais fatores de risco, e quem tem mais, quem tem um, quem tem dois, quem tem três, são os 5 principais, são a história familiar, a diabetes, hipertensão, colesterol, tabagismo. Então, quem tem mais já tem esse risco aumentado. Então, e quando chega nessa fase de final de ano, como eu já falei, além do excesso, da gordura, do sal, da comida mais pesada, isso aumenta uma sobrecarga do coração e pode aumentar esses riscos. E, além do mais, tem o estresse do dia a dia, de montar aquela coisa da família, de organizar, comprar presente, ir à rua. Então, é uma situação que sobrecarrega também, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e pode elevar esses danos. Então, vários fatores, distúrbio do sono, as viagens, as pessoas viajam mais, viagem para lugares frios. Eu acabei de citar a Suécia. O frio, ele é vasoconstrictor, ele constringe os vasos, e, por exemplo, quem já tem uma placa de ateroma nas artérias, essa vasoconstricção aumenta o risco de contrair o vaso e aquela placa até romper ou diminuir o fluxo sanguíneo e levar um infarto do miocárdio. Então, são vários fatores que podem levar. Então, tudo isso acontece. Mudança da rotina, as pessoas diminuem a atividade física, praticamente não fazem nesse período, e buscam ir para um lugar que também não vai fazer. A gente aconselha isso, mas é difícil a pessoa. Protela, sabe o que mais? A questão do adiamento, o adiamento da busca ao cardiologista. Normalmente eles dizem, não, vamos fazer assim. Depois das festas eu procuro. Então, os mais cautelosos, que eles vêm antes. Então, em dezembro, alguns vêm, procuram o cardiologista exatamente para saber como é que estão as coisas, que é o ideal, para poder saber como é que vai enfrentar essas festas. E outros não, protelam, só vem em janeiro. Então, em janeiro é uma quantidade imensa de pacientes procurando. Porém, o aumento do problema, exatamente isso. Então, esses cuidados, por exemplo, abandonam mais a medicação, não tomam remédio direito. Imagina um paciente que é diabético, vai ingerir mais açúcar, bebida alcoólica. O colesterol ruim, ele aumenta em 20% só nessa fase. O colesterol ruim. 20% é um dado só numa semana. Então, você vê a sobrecarga que o coração absorve nessa época. Então, é uma época realmente que requer muito mais cuidado.
Mas é difícil, né? Porque é muita reunião, é muita família, é muita festa, é muita aumento de consumo do que eu já falei. E não tem jeito. É um período, de 37% a 40% a mais do que qualquer outro período do ano. Então já fica esse alerta, por isso trouxemos esse assunto para o nosso quadro aqui na TV, no Revista, exatamente para que você entenda que se você deixar para janeiro pode não dar tempo. Visite o cardiologista ainda agora, nesse mês de dezembro, porque é um dado importante, sério, e é por isso que é importante a gente falar desse assunto. Pelo que eu entendi, doutor, algumas pessoas são como bombas relógio, e um gatilho de nada, de repente aquele coração pode parar de funcionar, pode trazer esse problema com danos irreversíveis, não é isso? Isso. Então, e costuma ser fatais. Então, devido a tudo isso, dessa sobrecarga toda, então eles costumam ser mais fatais ainda. Então, é todo esse... Por isso que aumenta essa incidência. É porque é uma sobrecarga alimentar, de sono, distúrbio, de bebidas, Então, isso já é bem claro que as pessoas sabem que acontece. Então, não custa nada a gente prevenir, buscar esse cuidado maior. Não é fácil, não é fácil, porque o conselho é o mesmo de sempre. Tomar mais cuidado, hidratar mais, buscar... Mas é um período que praticamente ninguém consegue fazer. Mas a dica do cardiologista é essa, viu? Pode não dar tempo para janeiro. Então já vai antes. Doutor, agora uma pergunta. Qual a relação das emoções com o funcionamento do coração? Esse coração é falado ao longo da história, relacionado ao amor, ao sentimento, mas na prática, qual a relação das emoções com a saúde do coração? Acabei de falar, a ansiedade, o estresse de ir, por exemplo, dessa fase, você vai organizar, pessoas vão, ou seja, vai ter uma descarga adrenérgica muito maior. Emoções fortes então, podem trazer isso? Por exemplo, encontrei uma pessoa que estava do exterior e chegou de repente, uma surpresa. As pessoas costumam perguntar, insistir muito em que o estresse não é o principal fator. Acabei de citar os principais fatores. A genética, o diabetes, colesterol, hipertensão, mas o estresse por si só, ele já causa infarto. Isso é uma descoberta não muito distante, é um trabalho que a gente teve, inclusive, um dos primeiros do Brasil publicado, foi a equipe do Dr. Jário Paiva, onde eu fazia parte, a gente descobriu, publicamos esse estudo, na realidade um caso clínico, e foi descoberto essa síndrome, que é a síndrome do coração partido. É uma síndrome que a pessoa não tem doença nenhuma nas coronárias, mas por um estresse muito forte, há essa vasoconstricção que eu falei, um espasmo importante na artéria do coração e provoca um dano miocárdico, pelo quadro de estresse. Não é nem tanto pela emoção, é mais o estresse, mais de outras situações. A emoção tem a felicidade em si. Você tem um hormônio, né, da serotonina, que é mais um hormônio da felicidade, nem tanto, mas são mais as situações de estresse, que também não deixa de ter nessa época, né, algumas discussões, algumas coisas, né, que podem levar. Então, coração normal, artérias normais, mas o estresse hoje é uma causa, por si só, de infarto do miocárdio. Então, aquela confusão em família que às vezes acontece, vamos relevar, aquele dinheiro que você não conseguiu receber, vamos ter paciência, que é para esse coração funcionar muito bem em 2026. E a prevenção é sempre o melhor caminho. A dica é visitar o cardiologista para saber se você não é uma bombinha relógio. Sim. Então, os cautelosos, bem antes. E o que é que a gente aconselha? Ver em novembro, dezembro, fazer uma avaliação cardiológica, principalmente os que têm mais riscos, né? Como eu já falei, esses têm que ter o maior cuidado, né? Porque quem tem esses fatores vai acontecer tudo isso que eu falei, de ter essa chance maior de vir a ter um infarto. Então, essas pessoas principalmente têm que vir antes, fazer uma avaliação para que
a gente possa prever uma situação e ele ter mais cuidado. Olha, eu já tô Essa semana mesmo, eu tratei teve um paciente que ela teve um infarto, eu digo, você não vai viajar. Ela teve um infarto, então para, cancela essa viagem, você não vai viajar. E assim tem que fazer. Então ela, imagina se tem. Então a gente que faz cardiologia, eu faço cardiologia clínica e faço cardiologia intervencionista, que é o cateterismo, a angioplastia e desobstrução das coronárias. Então são alguns anos, não vou dizer, então mais de 25 anos de convívio com isso. Enquanto a gente chama, o quanto já foi chamado a gente no final de ano para situações assim. Então quem está de sobreaviso normalmente recebe um paciente. Isso quando chega, porque o que eu acabei de falar, a maioria são fatais, mas por causa de toda essa sobrecarga. Então, os que chegam, a gente é um costume muito grande de ser chamado para intervir, fazer a desobstrução, que é o tratamento ideal hoje, é você fazer o cateterismo, desobstruir a artéria e restaurar o fluxo sanguíneo e não deixar que aquele coração sofra em consequência do infarto. É quando chega, e chega no tempo bom. Se você conseguir isso, então é importante que a pessoa, qualquer que seja um sintoma parecido, um desconforto no retroesternal, no tórax, até abdômen, que às vezes confunde, mas o abdômen está, aliás, o estômago está próximo do coração, pode simular um infarto. Então, qualquer situação dessa, procurar mais rapidamente um serviço hospitalar, não protelar. Porque quanto mais rápido ele for, mais ele vai ser atendido, mais rápido ele vai ser atendido e se submeter ao tratamento ideal. Doutor João Francisco, muito obrigada pela sua participação, de compartilhar a sua experiência conosco, um médico de carreira excelente, trazendo essas informações tão relevantes. Então você já sabe, previne aí que é para no dia 25, no dia 31, todo mês de dezembro, você não precisar ligar para o doutor para desentupir esse negócio aí desse coração. Vamos prevenir, porque como dizia minha avó, é melhor do que remediar. Muito obrigada, aguardo o senhor para uma nova conversa em um novo momento. À disposição. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.